Redução de custo no descarte de resíduos. Olá, tudo bem? Eu sou o Gilmar, produtor rural e instrutor Senar. Assim como todos os produtores rurais, eu também enfrento desafios diariamente. Um dos grandes desafios que temos que enfrentar é a redução dos custos de produção. Um outro grande desafio é a preservação do meio ambiente. Eu não podia deixar de estar em outro lugar, a não ser aqui, como dizem meus filhos, na nossa floresta, para convidar você a refletir junto comigo sobre esses dois assuntos, redução de custo e preservação do meio ambiente. O foco na propriedade é a produção de cogumelos, e foi justamente a partir dela que tivemos a oportunidade de implantar todas as soluções que eu vou lhe apresentar hoje. Toda produção, quer seja rural ou não, gera inevitavelmente algum tipo de resíduo. O cogumelo também não seria diferente. Apesar de gerar resíduos orgânicos, é sempre importante saber o que fazer com esses resíduos. E isso nos traz ao tema de hoje: como aliar descarte de resíduos à redução de custo de produção. E para instigar o nosso bate-papo de hoje, eu lhes pergunto: o que tem em comum a produção de cogumelos, suínos e galinhas? Quer descobrir? Vem comigo! Como tudo começou? Como aconteceu a nossa história? Quando começamos a colheita dos champignons, dos cogumelos, a gente percebeu que gerava uma boa parte de talos. O cogumelo ele tem o chapéu, né, ele tem o talinho. O chapéu ele vai para conserva e os talos eles são desprezados, são descartados. E a gente fez um comparativo e descobriu que para cada 1 tonelada de chapéu para conserva, nós gerávamos entre 100 a 200 quilos de talos. Era uma quantidade bem grande. E sabendo que o talo também é cogumelo, ele também é rico em proteína, ele tem aminoácidos essenciais à vida, por que não aproveitar de uma maneira mais eficiente esse resíduo? Foi aí que buscamos auxílio especialistas e descobrimos que na natureza os cogumelos fazem parte da alimentação dos suínos. Ou seja, os suínos soltos pela natureza, aí, né, as várias espécies de suínos, eles se alimentam também de cogumelos. Por que não, então, começar uma criação de suínos para aproveitar esse resíduo? E foi aí que começou, com a compra de um reprodutor e uma matriz, a gente começou uma pequena produção de suínos, para consumo próprio da família mesmo. O cogumelo por si só, ele não satisfaz ali o balanço nutricional necessário para a criação de suínos. Então nós tivemos que complementar com um pouco de farelo de milho, um pouco de farelo de trigo também, para poder ajudar na engorda dos animais. Os cogumelos possuem 30% de proteína na matéria seca. E trazer esse resíduo, trazer esse talo para a utilização na alimentação do suíno, promove uma economia na utilização da soja, que tem se mostrado aí um insumo caro e oneroso para os produtores. Como não somos produtores comerciais e nosso foco não é a venda dos animais e nem da carne, é para uso doméstico, essa economia é bastante substancial. Além da proteína, os cogumelos possuem aminoácidos essenciais, o que promove, além da economia financeira, além do fornecimento de proteína, uma boa saúde e o bem-estar animal. Higienização dos chiqueiros. E foi na higienização dos chiqueiros que nós descobrimos uma outra oportunidade de melhoria e de um bom descarte, um bom uso de resíduos. Ao fazer a higienização, ao fazer a lavagem dos chiqueiros, nós percebemos que havia uma grande quantidade de grãos, pequenos grãos, misturados aos dejetos. E fomos pesquisar e fomos estudar e descobrimos que o suíno ele não aproveita 100% daquilo que ele ingere, né? Como ele tem um metabolismo muito rápido, então boa parte dos grãos que ele come, ele acaba desprezando nos dejetos. E na lavagem do próprio chiqueiro, percebe-se que esses grãos ficam sempre embaixo. A água passa por cima, eles custam a sair do chão. E foi aí que surgiu a ideia de construir um decantador. Decantador de resíduos. E como que esse decantador funciona? Nós construímos como se fosse uma escada, né? E com as paredinhas que impedem
da água, né, da limpeza dos chiqueiros, que ela desça diretamente. Então ela faz um movimento de zigue-zague no decantador, levando um certo tempo para chegar até o final, né? E isso dá tempo desses grãos de milho, desses outros sólidos aí interessantes, ficarem decantados, ficarem para baixo nas escadas, né? A parte líquida, ela vai para um reservatório. Esse reservatório depois vai para a biodigestora, que faz o restante do trabalho. Bom, e esse decantador nós fizemos onde? Nós fizemos justamente dentro do galinheiro, né? Porque a hora que acontece essa decantação desses grãos de milho, as galinhas automaticamente já atacam ali, já aglomeram no decantador para poder fazer esse aproveitamento, né? E ficam ali horas e horas catando grão por grãozinho ali. Depois que elas fazem o trabalho de aproveitamento desses grãos, sobra-se um resíduo que é uma nata, né? Ao lavar essa nata e empurrar ela para a biodigestora, nós percebemos um risco grande de haver um entupimento nos canos, né? Então a nata que fica no decantador, ela deveria ter um outro destino, ela deveria ter um outro tipo de descarte. O larvário. Então, estudando alguns tipos e algumas maneiras de fazer esse descarte, nós chegamos na vermicompostagem. Só que é o seguinte, nós resolvemos fazer essa vermicompostagem não com minhocas. Por quê? Porque nós percebemos uma outra oportunidade. É fácil notar que nas escadas, depois que as galinhas aproveitam ali, cheio de ovinhos de moscas, a mosca doméstica ou outras moscas aí da natureza. Então nós construímos um reservatório, alguns reservatórios, né, 4 reservatórios, para poder colocar essa nata, esse resíduo do decantador. E com isso a gente fecha de uma certa forma onde as galinhas não consigam entrar, mas as moscas consigam entrar. E as moscas entram, depositam ali seus ovos, que logo eclodem, e as larvas vão fazer a compostagem desse material. Só que em 4 ou 5 dias, essas larvas começam a se transformar em moscas. E para evitar que isso aconteça, a gente abre esses reservatórios e as galinhas entram e começam a consumir também as larvas dessas moscas. Não deixando que elas virem moscas novamente. Sabendo que a larva ela é riquíssima em proteína, né? Tem de 70%, 80%, 90% de proteína, isso gera um resultado, uma economia em ração para as galinhas muito substancial para a gente, né? Então, ao final do processo, durante todo o ciclo aí da produtivo, nós temos ali um cogumelo de boa qualidade, um destino dos resíduos nobre, nós temos ali uma carne suína de ótima qualidade também, né? Um cogumelo que o porco que come cogumelo, né? É um porco chique, né? Uma carne chique, né? E dos suínos a gente ainda consegue aproveitar parte do alimento que eles não aproveitam e alimenta as galinhas, e a vermicompostagem dá aí para as galinhas, fornece para a galinha proteína, o que nos dá carne e ovos, né? São pequenas modificações, são pequenas soluções que no final geram grandes resultados, principalmente para a gente que é da agricultura familiar, né? Então o foco da propriedade é cogumelo, mas todo o entorno dos cogumelos nos gera de alguma forma produtos aí para consumo próprio e da nossa família mais baratos. E aí a gente fez a ligação entre descarte de resíduo e economia de custo, né? Então ter carne barata, ter ovo barato já alivia bastante nosso bolso. Fazendo isso, teremos a redução nos custos de algumas atividades na propriedade, além de preservar o meio ambiente. O bolso agradece pela economia de custo e o meio ambiente também, por estarmos dando destino mais nobre a resíduos que hoje só nos causam prejuízos. Aqui na propriedade, essas foram as melhorias que nos ajudaram a enfrentar os nossos desafios. E eu convido você a olhar ao seu redor, olhar a sua propriedade, buscando por oportunidade de melhoria. Melhorando os seus processos, melhora também a sua qualidade de vida da sua família e do ambiente que o cerca. E eu fico por aqui. Desejo a você boas colheitas, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. A própria natureza nos mostra o caminho. Resta-nos somente observá-la e seguir o seu fluxo.